Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine poderosamente. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está aí do outro lado e eu tenho certeza que você vai ser muito e muito abençoado, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A palavra de Deus vai falar agora a respeito de uma das experiências que o servo de Deus, Moisés, ele teve. Se eu não me engano, a primeira experiência na qual Deus se manifesta a ele em cima do monte. Aonde está na Bíblia? Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, fala sobre Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Deixa eu ler para vocês o versículo 1 para vocês compreenderem, entenderem. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então aqui, olha que interessante, nesse início aqui da nossa pregação, dessa palavra, Moisés, ele pastoreava um rebanho de ovelhas do seu sogro, Jetro. E o que ele fez? Ele passou do lugar onde ele estava para o lado ocidental do deserto. Interessante que Deus se manifesta aqui na vida de Moisés e eles estão perto ali. Se eu não posso dizer que eles estão, né? No caso Moisés, no meio de um deserto, né? E qual é a visão que nós temos de um deserto? Deserto significa que não tem absolutamente nada, né? Muitas das vezes quando se fala em deserto, a pessoa o pensamento dela já vai logo numa montanha de areia, né? Um monte de areia. Só que deserto não quer dizer só areia. E no deserto não se limita a isso. Deserto significa que não tem nada, absolutamente nada. Por exemplo, nós temos muitos desertos no mundo, né? Temos os desertos que você olha assim, aquela imensidão de areia, mas também tem deserto de gelo. Sabia que tem deserto de gelo? Se você for lá no Polo Norte, você vai ver um deserto também, só que porém é um deserto de gelo. Então, deserto significa um vazio, absolutamente nada, né? Um local sem nada. Então Moisés, ele estava ali no lado ocidental do deserto. E Moisés estava ali, ele nem imaginava que Deus iria fazer o chamado para ele. E por sinal, um grande chamado. Então aqui, vamos continuar, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Presta bastante atenção, por favor. Quando Deus se manifesta a Moisés, qual era a situação de Moisés? Como que Moisés estava agindo naquele momento? Qual era a atividade, melhor dizendo, qual era a atividade de Moisés naquele momento? Moisés estava descansando? Moisés estava à toa? Ou Moisés estava trabalhando? Moisés estava trabalhando. Então, mais uma coisa que a gente tem que observar: Deus, ele honra quem trabalha. Deus conta com quem trabalha. O trabalho edifica. E quando aqui Moisés foi encontrado por Deus, quando Deus acha ele ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, trabalhando, Deus vê aquele homem ali trabalhando, animado, se esforçando para trazer algo para a família dele, para manter ali o sustento da família, ajudando ali, pastoreando o rebanho de seu sogro. Deus encontra Moisés
e se manifesta a ele enviando um anjo. E esse anjo se manifesta de uma forma, ele vem sobre aquela sarça, né? E aquela sarça é como se fosse um arbusto, uma árvore, né? Uma árvore um pouco menor, e ali começa a queimar, aquele arbusto, aquela árvore, aquela sarça, começa a pegar fogo. Quando Moisés vê aquilo, Moisés fica maravilhado. Por que Moisés fica maravilhado? Porque Moisés olha e vê aquela sarça se queimando, mas não se consumindo. Se você queima, por exemplo, um papel, uma lenha, carvão lá do churrasco, se você queima qualquer objeto, o fim daquele objeto é cinzas, ou até mesmo nada, porque o fogo queima e consome. Mas aqui Moisés fica maravilhado porque ele vê algo diferente. Ele vê aqui no caso a sarça pegando fogo, queimando, queimando e queimando, porém não se consumia. Até então Moisés ele não tinha conhecimento que aquele fogo não era um fogo qualquer, não era um fogo natural daqui da terra, mas Moisés até aquele momento não tinha compreensão que aquele fogo era um fogo que vinha do trono de Deus, debaixo do altar de Deus, dos céus. Aquele fogo era espiritual, aquele fogo era celestial. Até então Moisés não tinha conhecimento. No entanto, o que Moisés faz? Ele tenta se aproximar. Vamos ver no que deu depois que ele tenta se aproximar. Olha o versículo 3, que diz assim, ó: então disse consigo mesmo: irei para lá, que é Moisés falando, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse a Moisés, Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí agora, presta bastante atenção. Quando Moisés vê aquela sarça pegando fogo e não se consumindo, né? Moisés ele pensa o seguinte: eu vou me aproximar daquela sarça e vou ver por que essa sarça não se consome, não se queima. Vamos ver essa grande maravilha. Então, quando Moisés toma essa posição, a gente já vê algo muito bom. Muito bom. Mas o que eu estou falando agora, esse algo bom? O que é esse algo bom? Essa curiosidade aqui que Moisés teve foi bom. Por um lado foi bom. Porque quando a gente busca o conhecimento, a gente encontra. Se uma pessoa fala: eu quero conhecer a Deus, o que ela tem que ter na vida dela diariamente? Diariamente, o que ela tem que ter? A Bíblia, a palavra de Deus, porque aqui se encontra o conhecimento de Deus. Este livro aqui não é um livro qualquer, não é um livro comum. Isso aqui é celestial, isso aqui veio do trono, é a palavra que criou os céus e a terra, o mundo inteiro e todos os seres viventes, inclusive a gente. Então, se uma pessoa diz: eu quero conhecer a Deus, ela tem que adotar isso aqui, ó, no dia a dia dela. Todos os dias ela tem que estar lendo e examinando as Escrituras. Agora, se uma pessoa diz: eu quero conhecer a Deus, mas ela não pega a Bíblia para ler, para examinar as suas Escrituras, a palavra de Deus, qual o conhecimento que ela vai alcançar, se ela não buscou? Então Moisés aqui, ele busca. Moisés vê a sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Moisés faz o quê? Eu vou me aproximar. Só que mais uma coisa nós temos que aprender nessa palavra e trazer para a nossa vida. A Bíblia está dizendo que quando Moisés ele se aproxima,
Quando Moisés se aproxima, o que acontece naquele momento? Uma voz do meio da sarça, pegando fogo, a voz de Deus, a palavra de Deus, a voz do Senhor, vai até Moisés e fala: Moisés, Moisés. Aí Moisés responde: eis-me aqui. Aí Deus fala: não te chegues para cá. Ou seja, todo aquele que deseja servir a Deus, que deseja ser um filho de Deus, que quer se aproximar de Deus, tem que tirar algumas coisas da sua vida. Quais são essas coisas? Tudo que tem a ver com o pecado. Tudo que é conciliado com o pecado. Se alguém quer a salvação, se alguém quer vir após Jesus, servir a Jesus, tem que pegar a cruz e carregar. Tem que abandonar os pecados. Tem que abandonar aquilo que não é bom, que não ajuda, que não acrescenta espiritualmente para ela. Porque quando Moisés aqui vai se aproximando, Deus fala: não te chegues para cá. Primeiro tire as sandálias. Primeiro tire as sandálias, porque a terra em que tu estás é terra santa. Ou seja, todo aquele que se entrega para Cristo, que busca Deus, tem que entender que o mundo é diferente. O ambiente com Deus é diferente. Deus não compartilha um ambiente dele com as forças do mal. Deus não compartilha a presença dele com a mentira, com a inveja, com a mágoa, com o roubo, com o adultério. Deus não compartilha isso. Ou a pessoa é amiga de Deus, ou ela é amiga do mundo. Não se pode servir os dois ao mesmo tempo. Então, quando se aproxima-se de Deus, tem que se esvaziar de si mesmo. Moisés teve que se esvaziar, sabe por quê? Porque Moisés, israelita, hebreu, mas foi criado no palácio de Faraó. Teve uma criação dos egípcios, o povo que mais perseguiu os cristãos, o povo de Israel. Moisés era um escolhido de Deus, porém foi criado no ambiente dos egípcios. Então Moisés tinha que se esvaziar daquilo que ele conviveu. Por isso a expressão aqui, tira as sandálias. Então, se você deseja vencer, se você deseja conquistar na sua vida uma grande vitória, se você deseja vida nova, atenta para isso. Atenta para essa palavra. Porque Deus, na primeira experiência que Deus foi dar ali para Moisés com ele, Deus mostrou para Moisés: vocês não podem me servir da forma que vocês acham. Existe uma regra, existe um mandamento a ser seguido para me servir. E mandamentos esses que nós sabemos que não são penosos, pesados. A carga não é pesada. É muito mais pesado sobre a sua vida, sobre a vida de qualquer pessoa, a carga que o diabo às vezes coloca na vida de muitas pessoas, que é a dor, o sofrimento, e daí vai. Então aqui, Deus se revelou a Moisés e mostrou para ele que tem que se esvaziar de si mesmo para poder alcançar a presença de Deus. Tá bom? Compartilha esse vídeo com alguma pessoa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal e você vai estar recebendo aí todos os dias, toda semana, vídeos de pregação, de ensinamento, a ensinar você a usar a fé e trazer você mais para perto da palavra de Deus, tá bom? Espero que você tenha recebido muita bênção através desse vídeo. Deus te abençoe
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.